Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alessandro, seu professor de matemática, e hoje nós vamos continuar com as nossas aulas para os alunos do sexto ano, tá certo? Na aula anterior, a gente falou de leitura e escrita dos números naturais, correto? Hoje nós vamos falar de um número sucessor e antecessor, ainda no conjunto dos números naturais, tá certo? Vocês vão ver que é bem tranquilo, é uma coisa muito usual, a gente já usa no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, sem nem perceber, porque a gente já tem essa informação prévia. Então, o que seria o sucessor? Lembrando que a gente vai trabalhar hoje com o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais, a gente vai contar a partir do zero, são números positivamente e são infinitos, tá certo? Então a gente tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, enfim, infinitos números. Mas eu preciso ter uma definição boa, porque na linguagem matemática se pede muito isso. Qual o antecessor de tal? Qual é o sucessor de qual? Então a gente precisa entender. Então, primeiramente, vamos entender o que é um número sucessor. Pessoal, um número é sucessor do outro quando ele vem imediatamente após o outro. Por exemplo, nesse conjunto numérico, poderia ser numa reta numérica, mas vamos trabalhar ainda com os conjuntos. Então, eu comecei o meu conjunto dos números naturais com o número 0, correto? Qual vai ser o sucessor? Qual o número que você conta imediatamente após o 0? É o número 1. Então, eu sei que o 1 é o sucessor do número 0. Isso é muito tranquilo. Eu poderia fazer essa análise com todos os números naturais. Por exemplo, qual o sucessor do número 5? É o número 6. Qual é o sucessor do número 20? É o número 21. Então, o número que vem imediatamente após é o sucessor. Então, a definição do sucessor é o número que vem imediatamente após o outro. Lembrando que eu estou falando de sucessor dos números naturais. Tá? Daqui a pouquinho a gente vai ver que pode ser sucessor de outro conjunto ou de um subconjunto, e aí a gente tem que ficar atento a isso. Por exemplo, se eu sei agora o que é o sucessor, então, automaticamente, eu sei o que é o antecessor. Então, sucessor vem depois, antecessor vem antes. Então, qual é o antecessor, por exemplo, do número 4? Quem que veio antes do 4, na hora que você estava contando? 0, 1, 2, 3, 4. Opa, é antes do 4. Então, o antecessor vem imediatamente antes. Então, o antecessor do número 4 é o número 3. E aí eu teria vários outros exemplos, né? O antecessor do número 241 seria quanto? 240. E o antecessor de 1000? Um número muito grande. Antes do número 1000, se eu estivesse contando até o número 1000, eu teria antes do número 1000 o número 999. E é curioso que o número 999 só tem 3 algarismos. E o seu sucessor, que no caso vai ser 1000, ele tem 4 algarismos. Então é muito tranquilo. Lembre-se disso. Imediatamente depois é o meu sucessor. Imediatamente antes do meu número é o meu antecessor. Fácil, né? Então, por que eu preciso que vocês entendam bem isso com o conjunto dos números naturais? A gente vai estudar outros conjuntos e eu vou perguntar para vocês. Por exemplo, eu só falei com vocês dos números naturais. E se eu falasse, quem é o antecessor de 0? Professor, mas não tem ninguém antes do 0. Vocês vão ver, quando a gente vai estudando o conjunto dos números inteiros, que tem sim. Então, o 0 também vai ter um sucessor, que eu já vou deixar aqui para vocês. Vou dar um spoiler, o antecessor de 0 é menos 1. Tá? Mas isso aí nós vamos estudar em outro conjunto. Só preciso que essa definição esteja clara para vocês, para que a gente consiga prosseguir com a nossa matéria do sexto ano. Professor, tem antecessor, sucessor, mas eu preciso também falar de uma coisa. Quando eu falo de antecessor e sucessor, na verdade eu estou falando de números consecutivos. Ih, professor, números consecutivos, essa palavra eu nunca ouvi. Pessoal, consecutivos é o que vem naquela sequência. Por exemplo, depois do número 7 vem qual? 7, 8, 9, 10. Então, 7, 8, 9, então são números consecutivos, eles vão seguir numa ordem. Se eu começar a contar lá no número 23, 23, 24, 25, 26, eu posso falar que todos eles são consecutivos? Sim. Mas e se eu contasse assim, ó, 2, 3, 4, 10?
poderia falar que eles são consecutivos? Não. Do 4 pulou lá para o 10, então ele acabou com a sequência. Então, consecutivo segue, na verdade, uma sequência. Tá certo? Então, teria inúmeros números que você pode formar uma sequência consecutiva. Tá certo? Resumindo, se o número natural é sucessor do outro, então os dois são consecutivos. Tá certo? 3 e 4. Um é consecutivo do outro. Um é sucessor de um antecessor de outro, mas eles são números consecutivos. Guarda isso aí. Professor, qual outra informação eu tenho de antecessor e sucessor? Isso está muito tranquilo. Claro que está. Lembra lá no conjunto dos números naturais, que eu falei de subconjuntos? Lá eu falei para vocês que a gente tem o subconjunto dos números pares. Por exemplo, o subconjunto dos números pares entre os naturais seria o número 2, o número 4, o número 6, o número 8. Eu poderia pedir, dar um conjunto numérico, né, poderia dar o conjunto natural todo, e pedir para vocês qual é o sucessor par do número 2, por exemplo. Opa! O sucessor do número 2, o professor falou que é o que vem imediatamente após. Então seria o 3. Mas o 3 é par? Não. O 3 é ímpar. Então eu tenho que me atentar a isso. O sucessor par do número 2, eu vou pular o 3, que é ímpar, e eu vou ter o número 4. Então, o sucessor par do número 2 seria o número 4. Qual seria, então, o sucessor de 4, professor? O sucessor do número 4 seria o número 6 ao invés do 5. Porque eu estou falando de números pares. E a mesma coisa acontece com os números ímpares. Por exemplo, sucessor de 3, ímpar. Então seria o 5. Agora, se eu falar só o sucessor de 3, aí é 4. Isso vale para o antecessor também. Vamos analisar ainda o conjunto dos números ímpares. Qual é o antecessor de 5 no conjunto dos números ímpares? Então, o antecessor de 5 vai ser 3 ao invés do 4, porque o 4 é par. Então, eu preciso dessas definições. O que é o número par, que são os múltiplos de 2, no conjunto dos números naturais. O que não é par é ímpar, né? Vai ficar mais fácil para definir assim. E de qual subconjunto que eu estou falando. Também valeria para os números primos, né? O primeiro número primo é 2. Qual seria o sucessor do número 2? Então, seria qual o próximo número primo? 3. Do 3, qual que seria o próximo número primo? O 5, o 7 e assim por diante. Tá bom? Então, não vamos esquecer desses subconjuntos, que eles são formados todos com números naturais. E na prática, professor, como que é as atividades que falam de números antecessores, sucessores, consecutivos? Vou fazer um praticando aqui com vocês, que vocês não vão esquecer mais, e a gente vai ficar antenado nisso aí. Praticando comigo, vamos lá. Qual número natural não possui antecessor? Lembrando que nós estamos falando dos números naturais, tá? Naturais. Qual número natural não possui antecessor? Descobriram? Claro, pessoal, o número 0. Tá? Então, dentro do conjunto dos números naturais, o número 0 não vai ter antecessor. Tá? Porque o primeiro número é o 0. Se eu tivesse pedido o sucessor, você saberia que seria o número 1. Mas, no caso de antecessor, esse é o único número natural que não tem antecessor. Mais uma aqui para vocês. Pense um número natural bem grande. Pensando. Ele possui sucessor? Pessoal, lembra da informação? Os números naturais não são infinitos. Então, se eles são infinitos, quer dizer que eles não têm fim, eles não acabam. Então, qualquer número que eu pensar, vai ter um depois dele. Então, nessa questão, pode ser o maior número que você quiser pensar aí. Ele vai ter um sucessor? Vai, porque eles não têm fim. Tranquilo? Última perguntinha do nosso praticando de hoje, para você guardar aí. Ó. Escreva 5 números, presta atenção, consecutivos, compreendidos entre o número 12 e o número 20. Pronto. Agora a gente já começa a ter que pensar. Pessoal, está falando de números consecutivos. Lembra que eu falei que é a sequência? E que está entre o número 12 e o número 20. Então, a primeira coisa, se está entre o 12 e o 20, eu sei que o número 12 e o número 20 não podem entrar na minha sequência. Então, eu vou pensar assim, qual que é o primeiro número? Ou seja, o sucessor de 12 não é 13? Então, essa poderia ser a minha primeira sequência. Dá para fazer mais de uma sequência.
Mas eu vou demonstrar uma aqui para vocês. Pensaram aí nesses 5 números? Então já vou dar a resposta. A primeira alternativa seria 13, 14, 15, 16, 17. Eu estou falando de 5 números, eles estão entre 12 e 20, não entrou nem o 12 nem 20, e eles estão seguindo uma sequência. Eu poderia falar 13, 15, 16 e pular o 14? Não, eles deixariam de ser consecutivos. Consecutivos tem que ter essa sequência aí. Outra opção, professor, poderia ser o número 14, 15, 16, 17, 18. Poderia? Poderia. Também é uma sequência, são números consecutivos. Tem mais, tem mais. 15, 16, 17, 18, 19. Tem mais? Não tem mais. Porque se eu colocar mais aí, vai entrar o número 20, eu quero compreendido entre eles. Eu não quero que ele entre nesse meu exemplo. Pode ter exemplos que peça, né, que entre o número 12, que entre o número 20. Não é o caso dessa questão. Pessoal, prestando atenção, reveja as informações que foram passadas nesse vídeo, para você não esquecer. Sucessor depois, antecessor antes, consecutivos, seguindo a sequência que você está contando. Guardem isso, treinem bastante. Seu professor na sala de aula também vai te ajudar com isso. E eu espero também ter podido ajudar com vocês. Pessoal, até a próxima aula. Não deixe de acompanhar, que tem muita coisa boa por aí. Te espero. Até a próxima.